Seja bem-vindo à Jornada do Vencedor, parte 2. Era uma manhã de segunda-feira, chuva fina, frio que entrava pelos ossos. Ele acordou sem alarme porque sequer tinha conseguido dormir. Deitado na cama, olhava para o teto de um quarto pequeno, numa cidade que parecia não ter espaço para ele. 32 anos, sem emprego há 6 meses. O dinheiro havia acabado. Os amigos, aos poucos, foram sumindo. A família não entendia, e ele mesmo não conseguia se entender. O que foi que eu fiz de errado? Essa pergunta ecoava toda manhã, como um alarme cruel que não tinha botão de silenciar. Mas naquela segunda-feira chuvosa, algo diferente aconteceu. Enquanto rolava o celular sem rumo, uma distração desesperada para fugir dos próprios pensamentos, ele parou numa frase simples: "Se você só fizer o que sabe, nunca será nada além do que já é." Ele leu de novo, e de novo, e de novo. Algo quebrou por dentro. Não de um jeito ruim. Quebrou como quebra uma corrente que prendia, porque ele percebeu. Anos atrás ele fazia a mesma coisa, esperava a mesma coisa, pensava os mesmos pensamentos, andava pelos mesmos caminhos e ficava surpreso por chegar sempre no mesmo lugar. Se você só fizer o que sabe, nunca será nada além do que já é. Essa foi a primeira virada. Não foi um diploma, não foi dinheiro caindo do céu, não foi um contato poderoso, foi uma ideia. Uma única ideia que bateu no lugar certo, na hora certa. E é assim que começa toda transformação real, com uma ideia que você não consegue mais ignorar. Naquele dia, ele não conseguiu um emprego, não ganhou na loteria, não acordou com superpoderes, mas ele abriu um caderno, o único que tinha, velho, com as pontas dobradas, e escreveu uma frase no alto da primeira página: "Eu sou o criador da minha própria realidade." E abaixo disso, escreveu uma lista. Não uma lista de sonhos impossíveis, uma lista de passos pequenos, concretos, reais. Acordar mais cedo, parar de consumir conteúdo que não me constrói, aprender algo novo todo dia, mesmo que por 15 minutos, caminhar, mover o corpo, sair da letargia, escolher melhor quem fica perto de mim. 5 coisas, simples, mas naquela manhã de segunda-feira chuvosa, aquelas 5 coisas representavam uma revolução silenciosa. Você sabe o que é educação de verdade? Não é só a escola, não é só o diploma na parede. Educação é a chave para desbloquear o mundo, é uma passagem para a liberdade. Educação é quando você decide que não vai mais ficar preso na mesma versão de si mesmo. É quando você escolhe aprender com os erros em vez de se afogar neles. É quando você olha para o mundo e pensa: tem mais do que isso aqui, e eu quero descobrir. Ele começou a ler qualquer coisa. Tudo que pudesse expandir a visão de mundo que até então havia sido muito pequena. E aqui está algo que ninguém te conta no começo. É difícil. A mente que estava acostumada à distração resiste. O corpo que estava acostumado à inércia reclama. As pessoas ao redor olham estranho. Mas ele continuou, porque havia entendido algo fundamental. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo com sabedoria e paciência. Não com pressa, não com desespero, com sabedoria, com paciência, com constância. E a constância, essa é a arma secreta que os vencedores carregam e os perdedores desprezam. 3 semanas depois daquela segunda-feira chuvosa, ele foi ao aniversário de um amigo de infância. Reunião simples, mesa de plástico, refrigerante, saudade dos velhos tempos. Mas no meio da noite, enquanto todos conversavam, ele percebeu algo que nunca havia notado antes. Cada conversa girava em torno de reclamação. Do governo, do chefe, da vida cara, da sorte que nunca chegava, das oportunidades que nunca apareciam. E o mais curioso, ninguém ali estava fazendo nada diferente. Ninguém estava estudando, ninguém estava tentando, ninguém estava sonhando com algo além daquele mesmo círculo de conformismo disfarçado de amizade. Escolha muito bem seus amigos, pois eles vão te inspirar a crescer ou te convencer que você não consegue fazer nada. Ele não julgou ninguém naquela noite, mas fez uma escolha silenciosa. Não ia brigar, não ia dar sermão, não ia se afastar com drama. Simplesmente começaria a investir o tempo em outros lugares, em outras pessoas, em outros ambientes. Porque o ambiente que você frequenta modela quem você se torna. E se o seu ambiente diz que você não pode, que é difícil demais, que não vai dar, o seu cérebro vai aceitar isso como verdade. Mas se o seu ambiente diz que é possível, que outros conseguiram, que você tem o que é preciso,
A mente começa a trabalhar a seu favor. Existem 2 tipos de pessoas na sua vida. O primeiro tipo, quando você conta um sonho, eles listam 10 razões para que não vai funcionar. Quando você erra, eles dizem, eu sabia. Quando você cresce, eles somem. Ou pior, tentam te puxar de volta. O segundo tipo, quando você conta um sonho, os olhos deles brilham junto com os seus. Quando você erra, eles te ajudam a entender a lição. Quando você cresce, eles comemoram de verdade, porque o crescimento deles e o seu estão conectados. Não ande com pessoas que não querem vencer, pois você se tornará um perdedor. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência, isso é estratégia de vida. Você não precisa de um círculo grande, precisa de um círculo verdadeiro. 3 pessoas que te desafiam são mais valiosas do que 30 que te aplaudem sem te fazer crescer. Ele começou a procurar essas pessoas, em cursos online, em grupos de estudo, em comunidades de pessoas que tinham metas. E aos poucos, o ambiente foi mudando, e com o ambiente, a mentalidade foi mudando também. E aqui vem uma das lições mais poderosas dessa jornada. Caminhe como quem já chegou. A realidade se curva para quem já está. Isso não é arrogância, é postura. É a mentalidade do vencedor antes da vitória. Porque o corpo fala antes das bocas. A postura comunica antes das palavras. E quando você começa a se mover como alguém que já conquistou, algo muda. Nas suas próprias decisões, na forma como as pessoas te tratam, nas oportunidades que aparecem. A realidade não espera você estar pronto. Ela responde a quem age como se já estivesse. E tem mais. Ninguém te observa tão bem quanto aqueles que não gostam de você. Os seus críticos são os seus espectadores mais atentos. Então, dê a eles um show, não de vaidade, mas de capacidade, de competência, de determinação. Deixe que o seu crescimento seja a resposta mais eloquente que você jamais dará. Porque a melhor resposta para a inveja não é palavras, é resultado. Houve um período na vida dele que os de fora chamaram de sumido. Parou de aparecer nas redes sociais, saiu menos, falou menos, postou menos. Alguns perguntaram, o que aconteceu com você? Outros cochicharam, ele desistiu. Mas o que estava acontecendo era exatamente o oposto. Desapareça por um tempo. Cuide do seu corpo, da sua mente e do seu lado profissional. Fique focado somente em você. E quando voltar, talvez sintam falta daquele que você já foi um dia. Porque quem está em construção não precisa de plateia. Obra em andamento não recebe visitas. Naquele silêncio, ele acordava às 5 da manhã. Corria, lia, estudava, praticava, errava, corrigia, tentava de novo. Sem câmera, sem like, sem validação de ninguém. Só ele e o processo. No silêncio, avanço confiante. Na determinação, encontro conforto. E sabe o que o silêncio ensina? Ele ensina a ouvir a própria voz. Aquela voz interior que fica abafada pelo barulho do mundo, das redes, das opiniões alheias, das distrações. No silêncio, você aprende quem você realmente é, o que realmente quer, o que realmente importa. E a procrastinação, essa velha inimiga. Ela aparecia toda manhã, com 1000 justificativas. Amanhã começo. Hoje não estou inspirado. Preciso de mais tempo. As condições não são perfeitas. Mas ele havia aprendido a resposta para a procrastinação. Diga para a procrastinação: eu sou resiliência. Sempre sigo em frente. Eu tenho foco. Diga para a inércia: eu sou energia. E quando o cansaço chegava, porque o cansaço sempre chega, havia uma voz dentro dele que dizia: quando meu corpo fica cansado, minha mente diz: é aqui que os vencedores são feitos. Os medíocres param quando cansam. Os vencedores começam quando cansam. Porque é exatamente no momento em que você quer desistir que o seu caráter é forjado. É ali que você descobre de que material é feito. As nossas ações determinam nossos êxitos. Não os nossos planos, não os nossos sonhos. As nossas ações. Se você não fizer acontecer, nada sairá do seu jeito. Essa é a lei mais simples e mais ignorada do sucesso. Você precisa fazer, você precisa agir, você precisa sair do mundo das intenções e entrar no mundo das realizações. Chegou um momento em que ele percebeu que estava construindo uma vida nova por fora, mas ainda carregava feridas antigas por dentro. E ferida não curada infecta. Devagar, silenciosamente. Ele precisava olhar para dentro. Eu removo toda a dor que há em mim.
Liberto-me das tristezas e dos maus pensamentos. A saúde habita todo o meu corpo. Não é fraqueza cuidar da própria saúde mental. É inteligência, é estratégia, porque você não pode construir um futuro sólido sobre uma base emocional quebrada. A prosperidade exterior começa com o equilíbrio interior. Ele aprendeu a respirar antes de reagir, a sentir antes de agir, ouvindo o próprio corpo, que há anos tentava avisar que estava no limite. Ele começou a dormir mais, comendo melhor, a mover o corpo não por obrigação, mas por respeito a si mesmo, e algo transformador aconteceu. Quanto mais ele cuidava de si, mais capaz se tornava de fazer pelo mundo. Cuide de você, mude por você, foque em você, seja você a sua própria prioridade. Isso não é egoísmo, isso é a base de tudo. Você não pode dar o que não tem. Você não pode ser luz para alguém se a sua própria chama está apagada. Cuidar de si mesmo é um ato de responsabilidade. Não perca! A Jornada do Vencedor, parte 3, é sobre a batalha mais difícil de todas, a que acontece dentro de nós.